Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor do conhecimentos pedagógicos para você. E eu vou te contar uma novidade, nós vamos começar as nossas gravações para a matriz de conhecimentos pedagógicos para o concurso de Valparaíso de Goiás. Então você já está se preparando, está estudando, então você chegou no canal certo, aqui tem um material que vai alavancar a sua preparação. E serve também para você que vai estudar, está se preparando para as provas de Senador Canedo. Então é aqui que você vai encontrar o material que vai alavancar a sua aprovação. Por isso, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, comenta. Vou colocar aqui para você, ó. Vou deixar aqui para você o meu Instagram, @LuizDudes. Sempre com conteúdos muito importantes e também pertinentes para a sua aprovação. Vai lá e aperta esse botão de seguir, não tenha medo não. Ó, e a nossa primeira aula para Valparaíso de Goiás, nós vamos falar sobre filosofia da educação. Isso mesmo, filosofia da educação, que foi um dos temas que mais apareceram na prova para o concurso de Novo Gama. Pegou muita gente de surpresa e aqui eu vou descomplicar para você um pouco de filosofia da educação. Então vem comigo. Professor, o que seria então filosofia da educação? Filosofia da educação é a filosofia aplicada à educação. Nesse sentido, quando nós pensamos em filosofia, a filosofia ela é uma ciência onde a dúvida tem um objetivo. A dúvida, a pergunta, o questionamento tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Chegar à verdade. Então, o filósofo é um indivíduo que almeja a verdade. A filosofia surge entre o século VIII e o século VI a.C. na Grécia. E aí nós vamos ter grandes nomes da filosofia, tanto pré-socráticos, quanto pós-socráticos, quanto socráticos, né? Parmênides, Zenão de Enão, Zenão de Sítio, Anaximenes, Anaximandro, Protágoras, Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles, as escolas filosóficas como epicurismo, como estoicismo, como ecletismo, como cinismo e assim sucessivamente. Né? Mas esses filósofos gregos foram estudar com filósofos africanos, também vale ressaltar isso. Quando nós falamos então da filosofia aplicada à educação, porque a filosofia fala de diversos assuntos, pensa diversos assuntos, questiona diversos assuntos, desde assuntos religiosos, a assuntos sociais, a assuntos econômicos, a assuntos da afetividade, dos sentimentos, também vai discutir as questões relacionadas à aquisição de conhecimento e à aplicação de como esse conhecimento, como a educação deve acontecer. Portanto, eu trouxe aqui para você os principais filósofos que mais aparecem em prova, para que a gente possa descomplicar aqui para você. Então, vou colocar aí na tela. Primeiro deles aqui, nós temos Platão. Tá? Nós temos aqui Platão. Platão, que é um filósofo grego, né? E ele trouxe o conceito de quê? Ele trouxe o conceito de paideia. O que é esse conceito de paideia? O conceito de paideia é o conceito de que o aluno deve ser formado de maneira integral. Ele deve ser formado de maneira integral. Ele deve passar por um processo de educação integral, onde todas as suas faculdades mentais sejam trabalhadas, com vistas a contribuir para o desenvolvimento da sua virtude e também da sua cidadania. Para Platão, apenas o filósofo poderia ser o governante no que se aplica hoje, de um estado, de um município ou de um país, porque ele entende as questões da vida. Então, o processo educacional para Platão, olha só essa dica, é o guia da alma. O processo educacional para Platão é o guia da alma, é o conhecimento das ideias. Depois nós vamos ter aqui Comênios, que é o cara da didática, o pai da didática. Foi ele que disse: ensinar tudo a todos. E aqui nós já estamos no período moderno, né? E o período moderno ele tem uma perspectiva de educação um pouco diferente da perspectiva antiga e da perspectiva medieval. A perspectiva antiga, muito concentrada nas questões da filosofia, e a perspectiva medieval, muito concentrada nas questões da religião, no ensinamento da Igreja Católica. Comênios, então, tem uma ideia aqui mais concentrada no indivíduo, ou seja, a educação propositiva e intencional para o indivíduo. Por isso ele cria o conceito de didática, de que o professor, aquele que está ensinando, aquele que está ministrando, deve ter metodologias e caminhos que facilitem o processo de ensino e aprendizagem. Por isso que ele chama esse método de um método que universal.
é a educação ensinada de forma eficiente, aplicada de forma eficiente. Seguindo, nós temos Jean-Jacques Rousseau, o cara do contrato social. E qual foi a contribuição de Jean-Jacques Rousseau para a educação? Para ele, a educação é o desenvolvimento natural da criança e a escola, o indivíduo, o professor deve respeitar cada fase de aprendizagem. Então, o Rousseau acreditava que a aprendizagem ela acontecia por fases. Então, a educação aqui deve preservar a bondade natural. Uma vez que, para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Qual é a finalidade da educação, portanto, para Rousseau? É preservar a bondade deste homem, afastando-o do que? Da corrupção social. Lembre-se que Rousseau dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Por último, esse cara aqui vai aparecer na sua prova com a mais absoluta certeza. Nós estamos falando de John Dewey, o cara do progressivismo. E quando você pensar progressivismo, isso aqui aparece em tendências pedagógicas, lembre-se de processo. Então, o foco dessa educação aqui, ó, é no processo. Quem é o foco do processo dessa educação? É o aluno. O aluno é o foco do processo educacional aqui. Tudo bem? Então, a escola é uma comunidade onde o conhecimento é construído. E ele é construído pelo quê? Pela resolução de problemas e pela a experiência. Mas quem é que tem autonomia no processo educacional? Não é o professor. O professor não é tido aqui como sendo alguém central no processo educacional, como sendo alguém, como se fosse o mais importante dentro do esquema, dentro da pirâmide social da educação. Não. Aqui a perspectiva é que o aluno seja o centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, esses são os principais filósofos e suas principais ideias. Mas também nós vamos ter aqui, mais voltado um pouco para a área da psicologia da educação, esses três grandes nomes, Piaget, Vygotsky e Paulo Freire. Piaget é o cara do desenvolvimento, da teoria do desenvolvimento cognitivo. E aqui nós temos os famosos estágios da teoria do desenvolvimento cognitivo. Para Piaget, você deve respeitar cada fase da aprendizagem. E respeitando cada fase da aprendizagem, o aluno passa por um processo de assimilação e de acomodação. Quais são as fases? As fases do processo educacional, do processo de aquisição do conhecimento para este aluno. Sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. Então, o conhecimento aqui ele é construído o quê? Olha aqui, ó, essa palavra é importante. Ele é construído de forma ativa pelo indivíduo. O aluno tem o que aqui? O aluno tem autonomia. O aluno tem autonomia. E a interação com o objeto acontece por meio da assimilação e por meio da acomodação, de acordo com Piaget, dentro da perspectiva da epistemologia genética. Lembre-se que epistemologia, professor, não lembra o que é epistemologia. O que é? É teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento. Ok? Já o Vygotsky, o cara do socio-interacionismo, trabalha o seu conceito de zona de desenvolvimento proximal. O que seria a zona de desenvolvimento proximal? Tudo aquilo que o aluno pode aprender com a ajuda de um mediador, com a ajuda de uma pessoa mais experiente, ou com a ajuda de um adulto. Então, o desenvolvimento aqui vai acontecer a partir do quê? A partir da cultura, da interação do indivíduo com a cultura e com o meio social. Aí, então, o aprendizado torna-se o quê? Mais significativo. Tem que acontecer, de acordo com Vygotsky, a aprendizagem acontece a partir da interação com quem?
da interação com o outro. Okay? Esse conceito de zona de desenvolvimento proximal aparece muito em provas. Inclusive, na prova do PND, que aconteceu recentemente, caiu uma questão sobre zona de desenvolvimento proximal. Por último, nós temos Paulo Freire. Paulo Freire, que é o cara da pedagogia libertadora. E Paulo Freire criticava o modelo hegemônico, colonialista de educação, que se consolidou no Brasil a partir de 1500, né? Com a chegada dos portugueses, durante o período imperial, uma educação que era acrítica e uma educação que era direcionada apenas às elites. Nesse sentido, a educação bancária de Paulo Freire. O que é isso, professor? O que é educação bancária? Educação bancária, para Paulo Freire, o aluno é apenas o ser passivo, enquanto o professor é o ativo e que joga o conhecimento, deposita o conhecimento. O aluno só recebe, ele não critica, ele não faz nada com aquele conhecimento. O professor não passa as ferramentas necessárias para aquele aluno, para que ele possa pegar aquele conhecimento e vencer as dificuldades sociais, utilizar aquele conhecimento como ferramenta de crítica social. Ele apenas recebe aquele conhecimento com objetivo mercadológico, né? Com objetivo de modelagem de comportamento. Então, Paulo Freire critica a ideia de educação bancária e parte para uma perspectiva de educação crítica e emancipatória. Então, o papel da educação aqui é levar um indivíduo a uma leitura, o quê? Olha aqui que importante, ó. A uma leitura crítica da realidade e a transformação social através do quê? Através do diálogo. Então, para Paulo Freire, a educação tem que acontecer a partir do diálogo. A relação professor e aluno acontece não de forma vertical, mas acontece de que forma? Acontece de forma horizontal. Tudo bem? Vamos ver agora como que isso aparece em prova, como que pode aparecer para você. Então, olha lá, essa questão que eu vou colocar aí na tela para você. Na teoria de Vygotsky, então nós estamos falando de Vygotsky, o aprendizado se dá pela interação. Já falei para você que essa interação aqui é a interação com o outro. Interação com o outro. Sendo o conceito de zona de desenvolvimento proximal fundamental. A ZPD define. Então vamos lá. Letra A, a diferença entre o conhecimento inato e o conhecimento adquirido na escola. Isso é zona de desenvolvimento proximal? Isso não é zona de desenvolvimento proximal. Letra A está errado. Primeiro que conhecimento inato é uma ideia platônica, inclusive, é o conhecimento que o aluno já nasce com ele. Em nenhum momento o inatismo tem algum tipo de relação com a zona de desenvolvimento proximal. Portanto, letra A errada. Agora, olha só. Olha a letra B. A distância entre, olha só, a distância entre o que o aluno sabe fazer sozinho, perfeito, e o que ele pode fazer com quem? Com a ajuda de um mediador. Esse mediador pode ser um professor, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma pessoa mais experiente. Esse conceito é o conceito perfeito de zona de desenvolvimento proximal. Pode marcar aí letra B, sem medo de ser feliz. Olha a letra C. O período em que a criança está no estágio sensório-motor de desenvolvimento. Letra C, certo ou errado? Obviamente errado, porque você sabe que sensório-motor é teoria do desenvolvimento cognitivo. Se é teoria do desenvolvimento cognitivo, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Piaget, por isso letra C é errada. Letra D, assimilação de novos conhecimentos e esquemas mentais. Letra D errado também, porque letra D é um conceito presente aonde? Na teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget. E aqui nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do nosso querido Levi Vygotsky, sócio interacionista. Por isso pode marcar aí questão de número 1, letra B é o nosso gabarito. Vamos lá? Mais uma questãozinha, só para deixar clarificado para você como que isso aparece em prova. Olha lá. O psicólogo Jean Piaget propôs a epistemologia genética, argumentando que o conhecimento é uma construção ativa. Se é uma construção ativa, eu estou dizendo que o aluno tem
autonomia. E o aluno tem autonomia. Qual dos conceitos abaixo é central na sua explicação sobre como o indivíduo organiza e adapta seu conhecimento ao interagir com o ambiente? Então, de acordo com aquilo que nós vimos quando nós falamos de Piaget, lembra dos estágios de desenvolvimento cognitivo, sensório motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. A interação com o conhecimento acontece como? Falei para vocês, através da assimilação e da acomodação. Então, olha lá, letra A, diálogo e conscientização? Não. Letra B, aprender fazendo? Não. Olha só, letra C, nosso gabarito, marca aí, assimilação e acomodação, diretamente ligado com a teoria da epistemologia genética. Letra C, nosso gabarito, e letra D, errada. Conceito de tábula rasa, esse conceito aqui é do filósofo John Locke, do período moderno. Portanto, nossa questão de número 2, letra C. Só coloquei o melzinho na chupeta, viu? E olha só, eu vou preparar uma matriz completa com todos os tópicos mais importantes que vão aparecer na sua prova para Valparaíso de Goiás. Vou disponibilizar para venda lá na Hotmart. E eu vou fazer um preço bacana para você que já é o meu aluno. Então, só passei melzinho na chupeta aqui para você. Nós trabalhamos conceitos interessantes que com toda certeza vão aparecer na sua prova. No meu curso completo, nós aprofundamos mais e preparamos você para alcançar a tão sonhada vaga no serviço público. Portanto, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de ativar o sininho, de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Forte abraço e uma excelente preparação para você.